Boa tarde, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos para essa sessão em que o Marcelo Trevisani e o Bruno Melli vão fazer um bate-bola sobre as melhores práticas para construir e gerenciar uma marca nos canais digitais. Eu sou a Michelle Alves, CX Program Manager da Oracle, eu vou mediar essa sessão. A gente trouxe esses dois feras da comunicação. O Bruno dispensa apresentações, ele é simplesmente o criador de um dos principais cérebros por trás do mundo do marketing, que é um dos maiores portais do Brasil, quiçá do mundo nesse assunto. Bruno, obrigada pela sua participação. Também temos aqui o Marcelo Trevisani, Head de Digital da BRF. O Marcelo é responsável pela estratégia global das marcas Sadia, Perdigão, Batavo, LG, Quali, Hot Pocket. O Marcelo também é professor de inteligência de marketing e marketing digital na HSM. Como é que vai funcionar hoje, né? Qual que é a dinâmica? Durante o bate-bola, vocês vão poder fazer perguntas ao vivo e no final a gente vai escolher algumas dessas perguntas para eles responderem. Antes da sessão de resposta, nós faremos uma breve apresentação de 5 minutos de uma solução da Oracle que pode ajudar você a implementar estratégias como aquelas que nós vamos pontuar hoje. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Bruno. Sejam bem-vindos. Obrigado, Michelle. Obrigado, Marcelo. Prazer estar aqui com vocês. Marcelo, a gente não se falou muito antes de começar. Michelle, queria agradecer a vocês por essa participação e a gente acredita que vamos conseguir contribuir aqui com a nossa missão do mundo do marketing de melhorar cada vez mais o ambiente de marketing no Brasil. Hoje a gente faz isso através do mundo marketing com feras como o Marcelo Trevisani. Marcelo, muito obrigado. Eu que agradeço, Bruno, agradeço a Michelle também, a Oracle, ao mundo do marketing, um prazer estar aqui com vocês, para a gente falar sobre um tema que eu sou apaixonado, né, um tema que vocês são apaixonados, tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo agora também, vendo, também são apaixonadas, espero trazer um conteúdo relevante para elas também. É verdade, nós somos apaixonados por marketing e nos últimos anos, especialmente nos últimos 5 anos, a mídia social no Brasil ela foi levada a um nível de importância muito grande dentro do marketing das empresas e virou assunto dos CEOs. Hoje, no entanto, ela já está aí no DNA de muitas empresas. Ainda assim, tem muitas companhias, Marcelo, como você bem sabe, você é professor, lida com bastante alunos que estão iniciando ainda, ou estão iniciando a área de digital, ou tentando melhorar a área de digital nas empresas que trabalham. Você sabe que nem todas ainda estão no nível de maturidade, como a Tecnisa, que você trabalhou durante um bom tempo, e como a própria BRF hoje tem um nível de maturidade digital muito grande. E aí elas se perguntam, como que eu vou começar? Né? Como é possível construir uma marca hoje no ambiente digital? E acabam indo muito para o lado da mídia social. E a pergunta que eu te faço, e é tema desse nosso webinar, se é possível construir uma marca apenas utilizando a mídia social. Perfeito. Bruno, eu vou dar até um passo atrás, né? Eu acho que marketing digital não é só redes sociais, não é só mídia social, né? Ela é importante, é um canal importante para você ouvir, entender as percepções do teu produto, da tua marca, né? O que as pessoas falam, o que os teus concorrentes falam, né? É um ponto importante, mas marketing digital não é só isso, né? Você precisa entender não só o teu ecossistema onde você está inserido, mas principalmente como é que está a sua presença digital, que é um ponto importante, né? A gente tem 3 presenças básicas aí que a gente sempre fala em aulas, em palestras, né? Você tem a presença própria, né? Você tem a presença comprada e você tem a presença compartilhada. O que seria a presença própria? A presença própria é teu site, é tua presença, tudo que a marca tem como propriedade dentro desse ambiente digital. Seja ela um aplicativo, seja ela um site, seja uma página, né, um profile, uma página da marca no Facebook, essa é a presença própria. A presença paga é a mídia,
né? Então são todos os banners, são todos os links patrocinados, tudo que você paga como mídia dentro dessa presença, tá? Dentro dos portais, por exemplo. Tá? E a presença compartilhada é a rede social que você citou, né? É aonde a gente ouve. Então você precisa entender qual é a sua presença. Então, por exemplo, para a gente começar, né? Como é que está o teu site hoje? Eu sempre falo que o site precisa ser a sede da marca no ambiente digital, né? Então, ela precisa estar estruturada dessa forma. Ela precisa ter um conteúdo que seja relevante, não só no site institucional. Ninguém quer entrar num site institucional para ler sobre a empresa, nossa missão, nossa visão, nossos valores. Essa parte de brand, de visão, missão e valores, ela vai ser muito mais percebida pelas atitudes que ela vai ter nesse meio, né? Eu sempre falo o seguinte, o meio é digital, né? Então, as pessoas hoje estão cada vez mais conectadas. Então, como é que você consegue trazer, por atitude de marca, essa percepção positiva? Então, não adianta nada você, sei lá, ter 1 milhão de seguidores no Facebook, mas no teu site ele não abre, ou ele dá erro 301, ou ele não passa um conteúdo que seja relevante para o usuário tirar uma dúvida. Eu vou dar um exemplo básico, né? Teve aquela era de você querer comprar uma televisão, seja ela de TV de plasma ou de LCD. E quando você colocava isso no Google, na busca, o que aparecia nas primeiras buscas eram justamente sites de venda, tá? Desses produtos. Mas quando você entra no site de venda desses produtos, você consegue perceber que cada site, cada, né, e-commerce, ela coloca um diferencial diferente dos outros. Então, por exemplo, você analisando a mesma televisão em e-commerces diferentes, né, a descrição do produto, né, não bate. E aí você gera uma desconfiança no usuário. Aonde teria que passar essa confiança para o usuário? No site da marca. Então, o site da marca precisa passar todos os conteúdos, né, que são proprietários, né? Peter Drucker já falava isso, né? Marca é informação. Se marca é informação, aonde tem que ter essa informação verdadeira? Né? E aonde você tem que trazer esse conteúdo, onde você tira a dúvida do teu consumidor, do teu usuário. Então, esse é um ponto importante para a gente ficar em mente, porque é o seguinte, as pessoas pensam em marketing digital e acham, poxa, eu tenho o meu Facebook lá bombando, a minha rede social, né, meus links patrocinados, mas e o teu site? Quantos leads você gera como negócio? Né? Quantos e-mails você responde? Qual é o conteúdo que você está trabalhando? Como é que está indexado esse conteúdo no Google, na busca do Google? Né? Qual que é a porta de entrada? Quais são as entradas que o teu site permite? Onde você consegue ter maior time spent do usuário, maior engajamento dele dentro do teu site? Né? Os conteúdos que você tem lá, as pessoas estão compartilhando esses conteúdos para a rede social, né? Que tipo de conteúdo o teu usuário gosta ou não? Então, é um passo atrás, você precisa entender a presença digital. E para você começar, eu acho que um bom caminho é um bom site. Né? Um site que hoje seja responsivo, que consiga ter uma fácil navegabilidade, usabilidade, uma fácil experiência, e dentro dessa jornada aí você vai construindo ciclos que o teu site tem que trazer negócio para a sua empresa. Não é mais o www, né? Você citou aqui aí alguns pontos de contato da marca com as pessoas no ambiente digital, e esses pontos de contato estão cada vez mais se multiplicando, né? Então, cada vez mais, além de se multiplicar, se tornando mais complexos. A gente está falando de mídia social, a gente tem a principal rede social, que é o Facebook, que há um ano mudou totalmente as regras do jogo e as marcas tiveram que se adaptar a essa mudança. O outro questionamento que eu te faço como lidar com essas mudanças no ambiente digital tão rápido como que a gente faz para se adaptar a essas mudanças tão rapidamente, como a gente faz para antecipar essas mudanças? Certo. Eu acho que as mudanças elas acontecem e são sempre boas, né? E quando a gente pensa em ambiente próprio, se você tem um ambiente muito bem estruturado, onde gera lead, onde há uma navegação, pessoas visitando sempre, volta desses usuários no seu site, você tem um ambiente onde você controla. E esse é um grande ativo e um grande ambiente onde você pode falar, não, aqui sou eu que mexo, aqui as regras são minhas. Né? Como você citou, o Facebook mudou as regras e o orgânico que as marcas tinham, né, acabou praticamente.
né? E hoje ele está muito mais uma plataforma de mídia, também ela é social, né? Mas ela é importante, sim, dentro do contexto para você gerar leads, tráfego para o teu site qualificado, porém não é um ganhante que você controla. Então, esse é um ponto importante para você ter. O teu site seria a sua base e você não muda lá, né? É a tua regra. A regra do jogo é essa. Porém, o Google também muda as regras, né, até de indexação, e você também tem que fazer algumas mudanças no teu site. O que a gente tem feito, né, assim, dentro dessas mudanças? Quem quer trabalhar com digital precisa estar muito conectado a essas mudanças, né? Primeiro, precisa gostar das mudanças e ter um perfil, um skill de sempre estudar o que está acontecendo. E a gente sabe, né? Você sabe muito bem, né, Bruno, pelo portal que você tem, Mundo do Marketing, o que dá certo, o que dá errado, como é que você coloca as matérias nas primeiras posições, como é que você traz tráfego qualificado para o teu site. Então, a gente sempre tem que estar analisando, né? Há uma gestão sistêmica e holística de todas essas presenças que a gente citou no começo, que elas precisam ser independentes para trazer resultado para o teu site, né? Seja ela a parte de atratividade, depois a parte de relacionamento, depois, entre aspas, a parte de fidelização que o teu site vai ter, ou a tua presença vai ter, mas mais do que isso, essa gestão ela precisa acontecer diariamente, porque uma mudança que o Facebook faz, ou que o Google faz, né, ou que você faz até de botão no e-commerce, por exemplo, pode ativar e pode gerar mais lead, mais conversão ainda. Então você sempre precisa estar numa versão always beta, né? A gente sempre fala no always on, mas eu acho que um profissional de marketing, quem trabalha com digital, precisa estar numa versão always beta, sempre preparado para buscar novas possibilidades dentro do digital e sempre preparado para fazer essas mudanças e testar, né? A gente não existe o comodismo no digital, né? Ah, tá bom assim. Opa, qualquer mudança que você faz mais, qualquer conteúdo que você consiga otimizar para SEO, um botão às vezes que você muda de cor, né? Ele traz um resultado ainda maior para a tua presença. Então, você precisa fazer testes, você precisa entender a navegação desse usuário na tua página e fazer com que ele goste cada vez mais de visitar a sua marca e comprar seus produtos dentro de uma régua de relacionamento que fidelize ele, né? E aí é um conteúdo relevante que a gente faz nessa entrega. Então você tem que estar sempre conectado, né? Eu acho que o digital é bem isso. Você tem que estar sempre conectado e entendendo essa navegação, entendendo as portas de entrada do teu site, que seja, mas mais do que isso, pensando sempre como chegar nessa melhor jornada de experiência possível. Legal. Nesse ambiente que muda, que qualquer mudança de cor, você tem um resultado bom ou ruim, a gente precisa ter um planejamento muito estruturado. O que me vem aqui à mente, e até um ensinamento de um dos nossos professores, chamado Romeu Buzarello, né, que fala que a gente tem que não só ele, mas outras pessoas, que a gente tem que desaprender um pouco para poder aprender, né? E outras coisas também é que a gente não consegue ter respostas para problemas novos. E isso serve tanto para quem já está no ambiente digital, quanto para quem está ingressando, que é o planejamento. Como que a gente parte de um planejamento do zero? Eu imagino que todo dia a gente deve partir de um planejamento do zero, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Óbvio que a gente tem toda uma inteligência, óbvio que a gente tem toda uma pesquisa anterior a qualquer ação que a gente vai tomar, a gente tem inteligência por trás disso, a gente tem pesquisa, mas acaba que no final do dia você tem que partir do zero para criar alguma coisa nova, senão você não cria nada novo, você começa a repetir sempre as mesmas fórmulas. Como é que a gente cria um planejamento então digital, Marcelo, para uma empresa que está ingressando nesse ambiente agora? Um ponto que você falou, né? A gente não pode trabalhar com mapas antigos, né? Mapas antigos não funcionam mais nesse novo mundo da comunicação, do digital. Então você tem que entender e fazer um diagnóstico muito bem feito, primeiro das suas presenças, né? O que está funcionando e o que não está funcionando. O que já não estiver funcionando, e que você vai conseguir perceber via Google Analytics ou qualquer outra ferramenta, né, que analisa o teu funil, às vezes, de compra para o e-commerce, ou ainda, mais do que isso, que consiga criar uma regra de relacionamento, quantas pessoas estão voltando no teu site, por quê, quais são os conteúdos que elas mais gostam, o que elas falam dela na rede social, você tem que criar esse planejamento
em cima do que já não funciona. Se você já conseguir fazer 100% do que já não está funcionando hoje, né, para quem está começando, ou que já tem uma certa presença de maturidade aí, nível 1, vamos falar assim, já é um grande passo. Então você já consegue avançar. Porque para quem não tem nada e quem está querendo entrar nesse mundo digital, eu acho que o primeiro passo é entender quais são seus concorrentes. Quem está lá? Né? O que eles estão fazendo? Por que eles estão fazendo? Quais são os seus pontos de paridade e de diferenciação que você consegue ter se você entrar nesse ambiente? Né? O que eles estão falando nas redes sociais, por que eles estão falando, qual que é o nível de engajamento que essas pessoas têm com a marca, né? E o que elas falam, como é que elas falam dos produtos, dos atributos, dos benefícios. Isso eu acho que é uma boa leitura de um diagnóstico da presença digital, não só sua, mas dos seus concorrentes também. E aí eu acho que você consegue traçar um plano de ação onde você tem que ter, lógico, né, os teus pontos fortes. Onde você vai se diferenciar e por que você vai se diferenciar nisso? A gente estava falando de atitude de marca, né? Eu acho que a atitude de marca está muito colada nessa diferenciação. Como é que eu posso melhorar ainda mais essa jornada, essa experiência com o meu produto? Eu não vou ficar falando que meu produto ele custa R$ 29,90 só. Mas como é que eu trago um valor agregado e explico que aquele produto é R$ 29,90 por isso, por isso, por isso, e quais são os benefícios que eu vou entregar para ele? Né? Como você citou, eu trabalhei na Tecnisa anteriormente, a gente vendia apartamento, poxa, e 45% do faturamento da empresa era via o digital. É muita coisa. E como é que você vende um apartamento e passa os benefícios do produto? Né? Como é que você consegue trazer e tangibilizar isso? Hoje eu estou na BRF, eu cuido das marcas Sadia, Perdigão, Quali, Hot Pocket. Como é que eu trago um benefício para um produto alimentício? Né? Quais são os benefícios, não só a tabela nutricional, mas como é que eu crio um ambiente onde as pessoas querem saber mais sobre um lançamento de um frango, né? A gente lançou agora há pouco, frango fácil, que você não precisa fazer nada, você sai do congelador, entra no forno e depois você come, né? 3 passos simples de você fazer um produto, de você comer com a sua família, um frango super gostoso, feito pela Sadia, mas que tem uma inovação absurda, porque imagina você tirar o frango congelado, colocar ele congelado dentro do teu forno, depois de 1 hora ele está pronto para você comer. Como é que eu passo esses atributos e qual vai ser o conteúdo que eu vou pensar para trabalhar isso na rede social, né? Como é que vai ser a experiência no meu site para passar esses atributos, né, essa jornada? Ele pode ser vendido online também? Pode, a gente está vendendo, né, muito hoje pelo digital. Pensando em B2B, está chegando o Natal, a gente tem kits de Natal para empresas, né, e a gente tem uma meta de chegar de vender 100 mil kits de Natal via e-commerce. É uma coisa absurda, né? A gente está realmente revolucionando até o mercado de alimentos. Mas por quê? Porque eu não estou falando só que meu produto custa X, né? Esse é o preço, é X reais. Não, eu tenho que passar um atributo e o usuário ele precisa entender que é um valor agregado aí, que tem um benefício muito maior, uma facilidade muito maior, né? E uma confiabilidade, a gente está falando muito de marca, né? Uma credibilidade de marca por trás. Então, qual que é o seu potencial, né? Aí eu acho que assim, a gente está falando muito de marketing digital, mas é um bom marketing, né? Era isso que eu ia tocar agora. Até uma outra amiga nossa, a Marta Gabriel, fala que não existe marketing digital, né? A gente sempre comenta sobre isso. Existe marketing e você está falando sobre um diferencial. A marca tem que ter um diferencial no mundo digital. Mas para poder ter um diferencial no mundo digital, precisa ter um diferencial no mundo. Precisa fazer diferença para as pessoas, ela precisa entregar inovação, como a Sadia está fazendo. Então não adianta, como é que você vai conseguir vender um frango assado se é igual a qualquer outro da concorrência? Então eu tenho que ter um diferencial já na minha estratégia. E isso é interessante a gente falar, porque hoje em dia a gente não tem mais tanto esse fenômeno, né, da comunicação, da estratégia de marketing, principalmente, do todo do marketing descolado do digital. Hoje as grandes empresas, elas já entendem, até as médias e pequenas que têm algum tipo de orientação, elas já conseguem ver que uma coisa é igual à outra, não dá para fazer diferença. E aí isso caminha junto, né? O que não pode... Agora, tem coisas que não pode ser deixar de ser pensado quando a gente fala do ambiente digital, né? Tem coisas que são específicas do ambiente digital que eu preciso olhar e que não posso deixar de lado. Que fatores são esses
do ambiente digital que eu não posso esquecer, Marcelo? Olha, tudo vai depender do teu planejamento, do tamanho da empresa que você tem, né, do qual que é o teu objetivo. Né? Se você não tem um objetivo, não adianta nada você pensar em uma marca. Qual que é o objetivo que a sua empresa tem? Então, por exemplo, crescer X% no mês, né, atingir essas metas, conseguir um território, uma praça que até então você não tinha. Então, voltando para a questão de marketing, né, os 4 P's que Kotler nos ensinou também, né, Bruno? Isso é fundamental. E aí tem as especificidades que a gente estava falando. Né? Quais são as especificidades que você não pode esquecer? Então, um bom site. Né? Um site que seja responsivo, que tenha uma navegabilidade fácil de você poder navegar e ter esse conteúdo. Né? Um bom trabalho aí de MOB, né? de otimização via busca orgânica e links patrocinados. Né? Isso é um fator fundamental para a questão da atratividade. Hoje a comunicação mudou, você busca as coisas, você vai atrás das coisas, você não fica esperando a marca na televisão. Então, como é que você consegue fazer esse cross, né, dependendo da marca que está na televisão, mas como é que você consegue trabalhar o seu second screen, por exemplo? A marca está na televisão, mas como é que você está trabalhando a sua rede social ou os outros canais no mesmo período que está passando a tua propaganda na TV? Se é menor, eu não trabalho com a propaganda na TV, como é que eu consigo estar lá presente e fazer com que eu tenha uma influência, um alcance maior? Trabalhando também a questão de links patrocinados, muito bem o seu território. Né? A mídia programática hoje, né, qualquer empresa pode fazer, pequena, média e grande, né? A mídia programática traz um resultado absurdo para a sua empresa. A gente está investindo muito em mídia programática e está tendo um retorno muito bom, porque a gente não vai mais pelo inventário. Né? O inventário morreu, você vai muito mais pela audiência. Qual que é o comportamento da sua audiência? Né? Hoje agora eu estou trabalhando, eu sou marqueteiro, mas à noite eu sou marido e estou navegando, sei lá, num site que a minha mulher quer comprar, sei lá o quê. Poxa, mas eu não posso estar lá, não posso ter um perfil lá que eu possa ser atingido por uma marca que tem sinergia comigo, não só naquele modelo. Então, tem algumas especificidades que você não pode deixar de trabalhar, que são as suas presenças, né? A presença própria, como eu falei, a presença comprada, seja ela links patrocinados, e a presença compartilhada, que é uma boa rede social. Não adianta você estar presente, você tem que conversar com as pessoas na rede social. Né? Você tem que fazer com que aquele canal seja um canal onde você ouve as percepções e melhora seus produtos, né? Melhora a sua entrega, por exemplo, né? O teu relacionamento. Até engraçado um ponto, eu entrei estou precisando comprar cadeira para minha casa, até vou colocar um ponto aqui para você entender. E aí fui no Facebook de uma loja que estava falando de promoção e era mais ou menos as cadeiras que eu queria comprar. Poxa, você sabe quanto tempo eles demoraram para me responder no Facebook? 1 mês e meio, eles perderam a vida. Caramba. Então, assim, por que tem uma página no Facebook? Né? Então, assim, o ideal seria responder no máximo em 1 hora, né? Poxa, quais são as cadeiras, qual que é o modelo, qual que é o preço. Não adianta você ir lá para o Facebook porque todo mundo está. Pautado ao modismo, hoje a comunicação não funciona. Eu sempre falo em algo seguinte, você tem que lembrar das necessidades dos seus usuários, né? Do seu público-alvo. Você tem que lembrar dos desejos que eles têm, que é entre a parte muito aspiracional, a parte de credibilidade e confiança da marca, e principalmente da sua demanda. Né? Como é que a sua demanda funciona? O que ela está querendo? Como é que ela quer? Ela quer rápido? Qual que é a sua demanda? Como é que você vai trabalhar essa demanda? Então tem 3 pontos aí que são, para mim, essenciais e que eu sempre busco trabalhar. Né? Sempre busco trabalhar porque, assim, a gente vai além só da comunicação, né? A gente precisa realmente atingir o comportamental dessas pessoas, entender o comportamental dessas pessoas e trazer resultado por esse comportamental. E aí o site, todas as presenças precisam se adequar em cima desse comportamental que os usuários têm. E essas presenças com o conteúdo da marca, né? Com o conteúdo que cada vez mais entregue prestação de serviço e entretenimento, né? As marcas, como você disse, têm que dialogar com as pessoas, mas elas têm que prestar serviço, né? Eu vou dar um exemplo, desculpa te cortar, eu vou dar um exemplo. A gente tem no site Sadia uma calculadora para churrasco. Né? É um serviço, é uma utilidade.
pode ser um entretenimento que você pode compartilhar com seus amigos, né? Não necessariamente eu estou vendendo churrasco, mas eu estou ajudando as pessoas a preparar o churrasco do fim de semana. Sim. Né? E acho que uma dificuldade que as marcas têm muito é pensar no universo das marcas, né? No universo que ela está inserido. Você não vende churrasco, você vende a asinha de frango para o churrasco, né? Você vende a linguiça para o churrasco, então tem tudo a ver o churrasco no universo da marca. E acho que essa é uma dificuldade que as marcas têm de vislumbrar, olhar o universo abrangente que elas orbitam, né? Se você olha para a Disney pode ser o quê? Pode ser muitas coisas. Pode ser parque de diversão, pode ser filme, pode ser um Mickey, mas em si a gente está falando de quê? De entretenimento, de encantamento, e é isso que a marca tem que entregar nos seus pontos de contato digitais. Isso varia muito de acordo com o ponto de contato, né? E com o público que varia, você citou muito bem. E a gente, uma outra pergunta, um questionamento aqui, na verdade, a gente vai batendo um papo, né? Que é como deve ser feito esse planejamento de acordo com o público-alvo e com o mercado. Acredito que é muito com conhecer, né, esse público-alvo, conhecer o mercado, e uma coisa que a gente sempre defende é pesquisar esse público, né? Exatamente. O que eu fiz quando eu cheguei na BRF, né? Analisei toda a maturidade das marcas no digital, né? Elas são marcas líderes. A Mosadia é a primeira marca líder do Brasil. A Perdigão é a segunda marca líder do Brasil. Né? De 10 casas que a gente fala, a gente está presente em 9, 95%. É uma coisa absurda. Mas como é que estão essas marcas no digital? Então o que a gente fez? Fez um grande diagnóstico das presenças, como eu te disse. Né? Entendi o que as pessoas gostariam de ter essa marca nesses ambientes. Né? A partir disso, a gente dá nota. Né? O que a gente consegue fazer? Então vamos imaginar que a gente tem 3 níveis de maturidade, 1, 2 e 3. Como é que você vai trabalhar nesse diagnóstico no nível 1 e o que você vai entregar e qual que vai ser o período? Lembrando sempre que o teu planejamento ele precisa ser flexível, porque o mundo muda dentro do digital, né? E você precisa estar dentro de uma dimensão de marca que é a capacidade de resposta, não de resposta nas redes sociais apenas, mas de resposta do seu concorrente, de resposta a um Facebook que muda as regras, de um Google que muda as regras. Então isso é um ponto importante. Como é que você vai ser flexível a esses pontos? O segundo ponto é como você vai conseguir entregar esse conteúdo que a gente está falando, em forma de serviço, utilidade, entretenimento, mas que você consiga passar isso para o usuário. Né? Até como forma de serviço, que a gente consegue ter um relacionamento muito mais friendly, mais amigável com o usuário. E terceiro, fora você pontuar nesse diagnóstico, o teu planejamento ele precisa ter deadlines, ele precisa ter prazo. Né? Bom, você já deve ter escutado isso da boca do Romeu, mas eu sempre falo, até escrevi no meu uma coisa também que eu sempre falo também, eu sempre brigo. E assim, escrevi um artigo, tá no meu LinkedIn, o novo profissional do marketing. O que esse novo profissional do marketing precisa ter? Né? Ele precisa gostar de números, porque a gente está num ambiente de números, ele precisa ser flexível, né? Ele precisa ter determinação, porque às vezes as coisas mudam e às vezes você não sabe o que não está funcionando, o que funcionava ontem, hoje não está funcionando, e você precisa ir atrás das respostas. Né? E aí o deadline, os prazos são muito importantes, porque você vai colocar suas metas, né? E todos os KPIs importantes para você atingir aquilo. Então se você tem um nível 1 de maturidade, 2 de maturidade, 3 de maturidade, quando e como você vai chegar nesse nível 3 de maturidade, né? E quanto tempo você vai demorar para lá, para chegar nele, e quais vão ser as KPIs que você quer chegar. Eu acho que isso são pontos importantes para todo mundo que está pensando em fazer esse planejamento, entrando na internet ou já está, que consiga estruturar isso de uma forma que seja plausível. Né? Não adianta também colocar KPIs e metas muito agressivas. Né? Você precisa entender o seu meio, o seu ecossistema, e também não vai colocar metas que sejam facilmente batidas, mas que sejam execuíveis, né? Que você consiga ter uma cenoura lá na frente que você corra. Né? E eu sempre falo o seguinte, o Romeu falava muito isso, né? Informação não é poder, execução é poder. E no mundo que a gente está hoje, você executar vale muito. Né? Você sai na frente dos seus concorrentes, você se adapta, você cresce, você evolui. Então isso é um ponto importante para a gente sempre analisar. Você citou aí um ponto justamente da execução e do prazo, da gente ter que fazer as coisas no tempo, e a gente está vivendo aí o fenômeno do real-time marketing, né? Como a gente monitora
e realiza ações em tempo real no mundo digital. Quais são os desafios para as marcas, Marcelo? O que vocês estão pensando aí, você como especialista, o que vocês estão pensando, o que vocês estão agindo? Vocês têm um case bacana também da Copa, se vocês quiserem comentar um pouquinho. Legal. Eu acho que esse é o ponto onde a gente consegue ver a velocidade que o digital tem, né? Você está presente na hora que o usuário fala alguma coisa ou na hora que o contexto muda e você consegue trabalhar esse contexto a favor de um posicionamento de marca, é o que eu acredito hoje e o que a gente tem tentado trabalhar cada vez mais com excelência. Lógico que é difícil, não é um trabalho fácil, porque você tem que estar 24 horas, 7 dias por semana conectado. Então, a gente se estruturou, porque eu acho que o primeiro ponto para a gente trabalhar um real-time marketing na BRF foi a estruturação do SAC 2.0. Né? Eu não gosto muito da palavra SAC, mas a gente estruturou todo um SAC 2.0 que ele não é só passivo, né? Que eu fico no aguardo das pessoas chegarem na minha página para eu poder responder, mas ele é ativo. Então, fora gerenciar minhas marcas, meus produtos, meus concorrentes, eu gerencio todo um ecossistema, né, dentro da internet. E esse ecossistema, eu fico pensando oportunidades de ativação. Então, por exemplo, no The Voice Brasil, vale a pena a gente conversar? Vai depender do posicionamento de cada marca que a gente tem. Mas quando a pessoa fala fome, quando está assistindo o The Voice Brasil, Hot Pocket, com aquele público, consegue entrar em ação e gerar muita tráfego e audiência e relacionamento com essas pessoas. Né? A gente teve agora, há pouco, né, o Friends fez 20 anos. Né? E várias marcas estavam começando a falar sobre isso. Na verdade, a gente estava olhando muito mais pelas pessoas e pelo nosso público via posicionamento. E teve uma cena no Friends onde a Mônica coloca um frango na cabeça, que ela queria mostrar como ela era amiga do Joey e tal. E a gente conseguiu fazer um post para Perdigão nesse sentido, pegando a cena emblemática e colocando o nosso produto em cima do contexto que as pessoas estão falando. E eu acho que o maior case que a gente conseguiu fazer até o momento foi na Copa. Essa dia é patrocinadora da seleção brasileira. Teve o case Joga Pra Mim. A gente foi a primeira marca a responder quando o Brasil perdeu. Mas fora isso, quando o Neymar se machucou, e aí teve toda aquela dúvida se o Brasil ia continuar ou não, a gente conseguiu criar uma campanha, uma ação que teve potencial viral. Eu falo que não existe viral, mas ele teve potencial viral e realmente se tornou viral, onde as pessoas começaram a pedir joga para ele. Eu não sei se você foi impactado por isso, mas saiu em vários jornais, no G1, entre outros, até a própria seleção, os jogadores começaram a pedir joga para ele. E a gente, por influenciadores na rede, ativou essas pessoas pedindo joga para ele. O que foi mais bacana não foi só criar esse viral, onde a gente conseguiu uma mídia espontânea muito agressiva, e aí capilarizou a nossa hashtag joga pra mim e joga pra ele, mas mais do que isso, foi no retorno do Neymar, né, no jogo contra a Alemanha, pena que o Brasil perdeu de 7-1, pena, né, mas no retorno no dia do jogo, o Neymar agradeceu todo mundo que estava pedindo joga pra ele e falou, seleção, agora eu vou pedir joga pra mim. Então, o próprio Neymar, que estava na seleção, que foi machucado dentro daquele contexto, entrou nesse viral, participou desse viral e pediu para a seleção joga para mim. E a gente colocou a nossa publicidade, a nossa campanha dentro desse contexto. Né? E a gente foi muito rápido para fazer isso, porque é muito difícil você trabalhar nessa velocidade que precisa. Porque você precisa de N aprovações, você precisa criar um planejamento rápido, você precisa ter realmente um cerne, né, uma essência do que as pessoas estão falando, e aí monitorar as redes sociais, entender as percepções do que as pessoas estão falando, vale muito. Só para você ter uma ideia, a gente recebia, né, a nossa campanha passava na televisão, e as pessoas falavam no Twitter, em real time, quando estava pensando, poxa, essa dia tá bobeando, devia pedir para o Neymar joga para mim agora. E a ideia veio daí, das pessoas, né? E trabalhando nesse real-time marketing. Aí que é o grande ponto. E aí, depois disso tudo, a gente foi a primeira marca a se posicionar, né? Com a hashtag Tamo Juntinho, né? Falando, poxa, a seleção não deu agora. Na nossa campanha, lógico, tinha todo um posicionamento também para as crianças que nunca viram a seleção ganhar. Até crianças até 12 anos nunca viram a seleção ganhar. Olha que coisa aí, agora vai evoluir um pouquinho essa idade, né? Já que perdeu. Verdade. Mas as crianças não viram,
e a gente posicionou a marca de novo, estamos juntinhos, seleção, não deu agora, não deu para papar esse título agora, né, sempre colocando no contexto de alimentos na nossa indústria, a gente vai continuar com vocês, não só patrocinando, mas incentivando o nosso país. Eu acho que esse é a grande mensagem que a gente quis colocar. E para a gente colocar essa campanha em real time, também dependeu de todo o monitoramento dentro da rede social, do que as pessoas estavam falando, né? O Brasil perdeu numa terça, aí na quarta-feira foi um feriado, e as pessoas estavam chamando aquela quarta-feira de cinzas, na rede social estava pegando fogo, todo mundo falando muito mal da seleção, a gente foi monitorando, e quando a gente começou a perceber que, opa, as pessoas estão começando a falar, puta, tudo bem, deixa pra lá, agora vamos pra frente, a gente foi a primeira marca a se posicionar e falar, olha, a gente realmente incentiva, a gente realmente acredita na seleção, por mais que ela tenha perdido, por mais que foi um chocolate que ela tomou, né? Mas a gente continua sendo brasileiro, né? Então as crianças foram e falaram, estamos juntinhos. Acho que o sucesso da campanha mostra agora pelas eleições, né? A gente tem visto, você com certeza está monitorando isso, já viu várias pessoas, até crianças, com a hashtag Vota Pra Mim, né? Que está sendo bem legal. Marcelo, vamos chamar a Michelle agora. Vou dar uma de Faustão aqui, chamar a Michelle para fazer tem um merchan aí da Oracle, que é o nosso apoiador aqui desse webinar, né? A Michelle tem um recadinho para os habitantes do mundo do marketing, para os convidados da Oracle. Beleza. E na sequência a gente tem as perguntas para o Marcelo Trevisani. Fica aí. Exatamente. Obrigada, Bruno. Pablo, você pode me passar a tela? Eu vou apresentar aqui uma demonstração rapidinha. Na sequência temos as perguntas e respostas. Isso aí. Vocês conseguem enxergar minha tela? Sim. Ela diz demonstração Oracle, é isso? Sim, sim. Perfeito. Então, a primeira coisa, que honra participar desse webcast. Assim, eu vou fazer uma demonstração bem curtinha para tornar um pouco mais tangível o que vem sendo dito durante essa entrevista. Como é que você consegue executar uma estratégia num ambiente em constante mudança? E aí eu fiz alguns print screens de solução para vocês se enxergarem no dia a dia e buscarem essas mudanças no digital, né? Mas antes, assim, eu, por exemplo, como profissional de marketing, eu posso falar que é muito clara a mudança que o nosso papel vem sofrendo ao longo do tempo. Não só em termos de posicionar as marcas, como a gente agora também conduz a venda, cria relacionamento e precisa justificar cada centavo, né, dos nossos gastos. Então, da parte do cliente, o cliente também mudou, ele claramente decide o que ele quer comprar muito antes de pisar numa loja, e as estratégias de marketing, elas devem acompanhar esse consumidor que é hiper informado, né? Então, eu vou contar uma historinha para vocês, vai ser muito rápido. A primeira coisa, eu queria que vocês se colocassem na pele desse nosso personagem. Esse é o Randy, ele é gerente de marketing, ele está cuidando do lançamento de um produto de tecnologia, que são os servidores verdes, né? Já é bem fácil de vender. E a primeira coisa que o Randy faz, ele identifica o que está acontecendo nas redes sociais para ele obter insights de como ele pode posicionar o produto dele nessa campanha. E na ferramenta ele consegue ver share of voice, os tipos de conteúdo, análise de sentimento. E aí o que ele faz? Monitorando as redes, ele consegue entender que ele teve um pico de menções que estavam relacionadas a uma nova lei desse tipo de servidor nos Estados Unidos. E aí ele descobriu também que a maioria das pessoas que estavam comentando essa lei estavam em Nova York, ou seja, ele encontrou possíveis early adopters e ele decidiu fazer uma estratégia de pré-lançamento de produto com um evento para essas pessoas que ele identificou como as pessoas que estavam mais engajadas nesse assunto. Então, a partir desses insights, ele resolveu começar uma campanha, desenhar uma campanha, e ele consegue desenhar a campanha
a partir de modelos pré-existentes ou criar tudo do zero. Então, ele tem um canvas que ele vai escolhendo exatamente o que ele quer. Então, ele cria um fluxo, né? E, nesse caso, ele resolveu aproveitar uma campanha de lançamento de produto que ele tinha feito, digamos, no ano anterior. E aí, o que ele fez nessa campanha? Ele acrescentou um passo aqui em cima, que é de segmentação demográfica, ou seja, convidando as pessoas da cidade de Nova York para esse evento. Então, a pessoa, por exemplo, e aí tem aqui, a pessoa, digamos, se registrou para o Roadshow? Sim. Se sim, enviar um e-mail informando sobre as informações do evento. Se não, enviar um novo convite. Esperar 3 dias e enviar um novo convite. Então, aqui você consegue ver todo o fluxo de táticas e a visão de todo da sua campanha. E aí, o que ele fez? Ele utilizou uns templates pré-populados na ferramenta, com a logomarca, com todos os guidelines da empresa que ele trabalha, e aí ele criou todas as peças de comunicação, por exemplo, os e-mails marketing, criou as páginas na internet e todo o conteúdo relacionado, inclusive para as redes sociais. Aí aqui, ele consegue também identificar o perfil do lead que ele quer que chegue para os vendedores dele, considerando alguns pré-requisitos, por exemplo, como, sei lá, o faturamento da empresa, ou produtos já comprados, número de funcionários, enfim. Ele também consegue determinar o perfil do lead segundo o comportamento em resposta à campanha. Ou seja, se o cara abriu o e-mail, se ele clicou na página de registro, por aí vai. E aí, esses leads, quando eles chegam para os vendedores, eles já têm uma pontuação. E, automaticamente, os que estão em cima são os leads mais quentes. São as pessoas que devem ser contatadas diretamente pelos vendedores na hora. E aí, o vendedor, o próprio vendedor, ele consegue ter toda a visão de campanha, de toque, ele consegue ter uma noção de quantas visitas esse cliente já fez na página, e aí ele consegue ter um direcionamento muito mais assertivo. Por último, ele consegue, enfim, criar alertas, por exemplo, toda vez que o Joshua entrar no site. Então, é muito mais engajamento entre marketing e vendas, que costuma ser um problema bem sério. Por último, e extremamente importante, o Randy ele consegue extrair os relatórios da campanha e saber se ele teve sucesso ou não para planejar as próximas campanhas. Então, ele consegue fazer esse trabalho mais unificado com a equipe de vendas e ter uma comunicação integrada no site, nas redes sociais, enfim, todos os pontos de contato da marca dele, inclusive na parte de atendimento ao cliente também. Então, resumindo, você consegue identificar o seu target, você consegue desenhar campanhas personalizadas, criar interações diferenciadas segundo o comportamento digital. Você consegue desenhar formulários e páginas para obter informações do cliente, e é daqui que você consegue extrair os seus leads. Você consegue pontuar e ranquear seus leads para passar para a equipe de vendas. E, por último, você consegue medir todo o retorno sobre os seus investimentos em tempo real. Então, basicamente, você faz todo o ciclo de posicionamento e de gestão das interações que você tem no meio digital com uma ferramenta única. Obrigada. Agora eu já tenho algumas perguntas aqui. Deixa eu só parar de compartilhar minha tela. Esse é o que você mostrou, Michelle, é o ideal, né? É o que todos nós sonhamos todos os dias, né, o Marcelo? E até a gente estava falando sobre o real-time marketing, né? E aí você citou lá, teve uma lei que fez mudar um pouco aí a pretensão de compra, e ele conseguiu agir diretamente nessa lei. Muito bacana. Perguntas? Legal. Eu tenho muitas perguntas. Bacana. A Monique Baraona, ela pediu para você comentar sobre o Twitter. Se é mais pessoal mesmo ou se as marcas devem investir no Twitter. Tá. Eu tenho trabalhado muito o Twitter como mobile first. Né? Como a minha marca ela vai muito para a televisão, e a gente tem algumas campanhas, né, rodando hoje na TV,
O Twitter tem alguns modelos, inclusive até de mídia, que me ajuda a desdobrar, isso é um ponto muito importante, desdobrar os 30 segundos. Né? Porque eu consigo impactar quem realmente está falando sobre aquela campanha no momento que ela está passando na televisão. Né? Então, o Twitter ele é muito real-time. Né? É uma plataforma muito real-time. A gente utilizou o Twitter muito nos jogos, né? Onde as pessoas realmente estavam utilizando muito o Twitter e o Facebook também, mas o Twitter tem um engajamento muito maior nessa questão do mobile first e real-time. E a gente trabalhou muito o Twitter dessa forma, né? No mobile, como mobile first e ativando as pessoas que estão vendo a campanha e desdobrando esse conteúdo. Né? Dependendo da marca, faz sentido sim você ter o Twitter. Tá? Lógico que não são todas as marcas que precisam estar lá, né? Você precisa analisar o seu planejamento de novo. Né? A gente falou muito mesmo, né, da questão do comportamento, da sua indústria, quais são os concorrentes, o que está fazendo lá, como é que é o engajamento dentro dessa plataforma, dentro dessa rede social, para você poder aí depois entrar nesse jogo e ativar essas pessoas no Twitter. Tá? Lembrando Legal, que tem que ser... Marcelo. Pode falar. Uma coisa que lá atrás que eu queria retomar, não só olhar concorrente, mas olhar também, às vezes, outros mercados, né? Outros segmentos, outras empresas de que não tem nada a ver com a sua, que às vezes tem uma ideia super legal e que você pode implementar. Com relação ao Twitter, acredito que sim, as marcas devem ter um posicionamento pessoal. Né? Ninguém conversa com marcas, as pessoas conversam com pessoas, a marca tem que se personificar, tem que ter uma atitude de conversa mesmo, tá aí o ponto frio com o case do Pinguim, que não deixa a gente sem um bom case aí, mostrando que quanto mais você personifica o discurso da marca, mais sucesso tem. Exatamente. Eu tenho mais uma pergunta da Prisciane Silva. Quando uma marca que oferece produtos de primeira necessidade tem resistência do mercado, o que eu faço para atribuir valores dentro do ambiente digital para aproximar o consumidor? Ela poderia dar um exemplo? Essa é Uma boa. necessidade, tipo escova de pasta de dente, até a própria margarina da Sadia, acho que, sei lá, ninguém vive sem passar uma manteiga no pão, né? Eu queria entender um pouco qual que é o mercado. Repete um pouco a pergunta, Michele, por favor, que eu também é complexo. Vamos lá. Quando uma marca oferece produtos de primeira necessidade que têm resistência do mercado, o que eu faço para atribuir valores dentro do ambiente digital para aproximar o consumidor? Eu imagino que seja muito o cenário do frango, por exemplo, que é exatamente o que você tem feito na Sadia. A gente tem, vou falar nessa questão do frango, tá? O que a gente tem feito, né? Trabalhado todo um processo da garantia total Sadia, da confiabilidade do nosso produto. Então, desde a granja, dos grãos que esse frango come, né? A gente tem contado e trabalhando muito storytelling, né? Para passar toda a credibilidade e mostrar que tem um processo de excelência, né? De cuidar dos frangos, né, de cuidar dos nossos produtos, dos alimentos que vão para sua casa. Então você consegue saber qual que é realmente o processo que os nossos produtos passam, né, o frango passa nesse caso. Né, desde o grão que ele vai comer, qual que é a granja, qual que é o processo, quanto tempo demora, como ele come até chegar à sua casa. Então a gente tem trabalhado muito storytelling para passar e cuidar, né? Contar uma história para o usuário, uma história que é verdadeira, claro, tá? Mas uma história onde você consegue passar essa transparência, né? Eu acho que isso é uma palavra importante para o usuário, para ele saber, poxa, realmente o frango da Sadia não tem hormônio. Realmente eles têm um cuidado de uma excelência que a gente chama Programa Garantia Total, Sadia, que você consegue saber como a Sadia faz até chegar o alimento no supermercado, depois ir para sua casa. Tá? Então a gente trabalha muito storytelling, muita transparência no digital para contar todo esse processo, para o usuário entender como é fabricado, como é o frango que chega na casa dessas pessoas. Legal, acho que você falou tudo, Marcelo. Storytelling, para esse caso, é a melhor coisa. Contar a história para convencer alguém de uma verdade, né? Que desde que ela seja realmente verdade. Claro. Eu tenho uma pergunta aqui que é do Felipe Mendonça. Ele fala o seguinte:
é complicado quando o seu KPI são curtidas. Como explicar ao gestor que o trabalho é muito mais complexo? Muito mais do que likes, né? Esse é uma boa pergunta. Eu falo o seguinte, não são só KPIs meio, eu chamo número de curtidas de KPIs meio. Qual que é o KPI fim? Né? Como é que a gente consegue realmente engajar essas pessoas? Quantas pessoas que estão dando like no seu post no Facebook estão entrando, por exemplo, no teu site, estão cadastrando, compram o seu produto, vai além do que os likes. E aí a pergunta dele é assim, como você vai conseguir desmistificar essa questão para os seus gestores, né? Mostrar a importância de uma rede social para negócio, não só para comunicação. Eu acho que um ponto importante é mostrar resultado. Né? Você precisa mostrar resultado, você precisa mostrar qual que é o seu alcance na rede social por isso, qual que é a sua influência comparado aos seus concorrentes, né? Quantas pessoas estão clicando no teu post, estão entrando no teu site, e depois de entrarem no teu site, o que elas estão fazendo no teu site? Elas estão lendo conteúdo e saindo, elas estão se cadastrando para receber mais conteúdo, elas estão comprando, se você é um e-commerce, né? Elas estão com a intenção de compra, elas estão mandando e-mail. Você precisa traquear todo esse caminho até o teu site, até a tua sede da marca, né? E saber o que elas estão fazendo lá e por que elas estão fazendo. Então você tem que mostrar um valor agregado muito maior. Eu acho que os KPIs não podem ser só curtidas, o número de compartilhamentos, ou até número de seguidores. Você tem que ir para um KPI de negócio que seja importante para a empresa e transformar esse KPI, não transformar no sentido de transformar, mas transformar esse KPI que, entre aspas, é simples, em um KPI que se transforma em KPI de negócios. Tá? Exatamente, algum resultado tangível, né? Porque curtida é um byte, né? Algum resultado tangível até em vendas, né? Em relacionamento, em algum indicador que realmente seja tangível. A gente pode fazer mais uma perguntinha, Michele, para poder encerrar, porque o nosso Marcelo Trevisani poderia ficar com a gente a tarde inteira e entrar à noite, né? Mas tenho certeza que os KPIs deles estão em jogo. É isso aí. A gente faz mais uma pergunta e qualquer coisa a gente responde o resto via Twitter ou enfim, entra em contato direto com as pessoas. Legal. A Rosa Orozimbo diz o seguinte: Marcelo, estou elaborando estratégias de branding para uma pequena empresa. Uma das ações que estou planejando refere-se à responsabilidade social. O que você poderia comentar sobre esse assunto para uma empresa pequena? Responsabilidade social, eu não sei como ela vai trabalhar essa questão de responsabilidade social, mas ela é muito importante, né? Porque você entra na questão não só da sustentabilidade, mas da questão do meio ambiente e da questão social mesmo. Né? Você pode ajudar algumas ONGs, você pode ajudar algumas empresas nesse sentido. O grande ponto de você realmente passar a credibilidade da sua marca é ter transparência nesse sentido. É não utilizar a responsabilidade social para ser um atributo de comunicação, mas para mostrar uma verdade. O que você realmente faz e como que você ajuda, né, essas pessoas, no caso, ou que seja o meio ambiente, né, que não se transforme em um discurso falso, um discurso de um KPI meio, só para você ter uma responsabilidade social. Mas o que realmente você fez e quais foram os resultados da sua ação? Pode ser pequena mesmo, não precisa ser grande como uma empresa como é uma empresa pequena, mas você precisa mostrar quais foram os resultados daquela ação. Olha, a gente fez isso e por isso a gente conseguiu alcançar esses resultados, né? E com essa transparência mostrar a importância de ter um pilar estratégico como responsabilidade social. Eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Você não pode abraçar só a responsabilidade social porque é modismo, mas ter como um pilar estratégico e você realmente trabalhar esse pilar para a marca, como alavanca de marca, e mostrar o resultado é o ponto principal. Eu acho que a transparência e mostrar com quem você está, quais são seus parceiros para isso acontecer e como você chegou no resultado, é um ponto fundamental para as pessoas verem relevância do trabalho que você está fazendo. Legal, muito bom. Não sei se a Michele vai fazer o encerramento, mas já queria agradecer. Marcelo, eu vou pedir licença. Opa! Não, só queria agradecer. Perfeito. Eu queria pedir uma licencinha rápida para fazer uma pergunta para os participantes. Pode fazer. Tá bom, pode fazer. É uma pergunta bem rápida, só para os
para as pessoas que estão assistindo agora. Ah, ok. Alô? Acho que a gente saiu, né? Oi. Caiu? Não, não, a Caiu gente aí? está online ainda. Ah, tá bom. Vai. É que a tela Não. mudou, né? Já vai voltar. Tá bom. Acho que agora sim a gente já pode encerrar. Legal. Obrigada a todo mundo que votou. Queria agradecer a todo mundo, especialmente o Marcelo, pelo seu tempo, É é, isso. pelos seus ensinamentos e por esse bate-papo aqui. Sempre muito bom trocar ideia sobre marketing digital. E com certeza a gente sai daqui melhor do que a gente entrou. E Não, agradecer Bruno, também. só colocar um ponto aí que agradeço o convite. Um prazer estar com você mais uma vez, conversando com você, com a Michelle também. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Bom, você sabe, né? A gente é professor, gosto de passar um pouco o que eu sei para as pessoas, gosto dessa conexão, gosto de estar conectado com as pessoas, aprendendo também. E para mim é uma honra participar desse webinar junto com vocês. Legal. E obrigado a Michelle e principalmente obrigado a você que está aí com a gente, ficou com a gente até o final. Tanto os convidados da Oracle como os habitantes do mundo do marketing. Nosso grande abraço. Um abraço, até mais. Tchau, pessoal. Um Tchau, abraço, até tchau. mais.